Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Te adorar com todo o meu louvor. Neste dia de celebração. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós hoje estamos aqui na nossa live de oração. Infelizmente, por causa do decreto do nosso governador, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas é bom que nós somos igreja e a igreja do Senhor não está presa às quatro paredes, amém? Nós estamos aqui reunidos. E antes de nós começarmos de fato aqui a palavra, queria que aí onde você está, você pegasse o link dessa ministração agora, você pudesse passar aí para todos os seus contatos, para o máximo de pessoas que você puder, seja um instrumento agora de bênção na vida dos irmãos aí da sua célula, nos seus familiares. Divulga aí o máximo que você puder. Se você puder também, curte aí o nosso vídeo. E eu creio que Deus vai falar poderosamente aí ao seu coração. Muitas vezes nós achamos que por causa das decisões que podem acontecer, muitas vezes algumas pessoas se entristecem e podem achar que os planos do Senhor vão ser frustrados porque a gente não está se reunindo agora nesse local de reunião. Mas até nisso o Senhor sabe e utiliza como bênção, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Talvez aquilo que nós iríamos ministrar aqui não chegaria a tantos corações, talvez nem tantas pessoas ouviriam aquilo que nós temos para falar hoje aqui, se não fosse por causa desse decreto. Então o nosso Deus, Ele transforma as maldições em bênção sobre as nossas vidas. Então creia que através dessa mensagem, através dessa palavra de hoje, você será tocado, a sua família será tocada, seus amigos serão ministrados. E nada daquilo que Deus planejou para a sua vida será frustrado. O diabo não tem poder de impedir o cumprimento da vontade de Deus sobre a sua vida. Queria ministrar hoje, se você estiver aí, pega a sua Bíblia, onde você estiver, pega a sua Bíblia, abre lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler uma porção muito conhecida da palavra de Deus e quero trazer alguns ensinamentos a partir dessa porção para a sua vida. Olha o que é que Marcos, capítulo 4, versículo 35, a palavra de Deus nos diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção, irmãos. Olha o que acontece nesse momento. Os discípulos estavam com Jesus em um lado, às margens, e o Senhor chamou eles para ir para um outro lado do lago. E acontece algo, que eles entram naquele barco sob uma palavra de Jesus, e no meio do caminho até o outro lado, acontece de uma grande tempestade se levantar contra a vida, ou se levantar contra aquele barco, a ponto de aqueles que estavam dentro do barco achar que era o final da história.
tem algo, irmãos. Muitas vezes, as tempestades, e eu quero falar hoje para você a respeito de tempestades nas nossas vidas. Nas nossas vidas, infelizmente, tem alguns momentos que as tempestades elas vêm contra nós. Tem momentos das nossas vidas que nós somos cercados de tempestades. E nós precisamos ter claro no nosso coração, ter claro dentro de nós, que não é por passarmos por tempestades que nós não desfrutamos da bondade de Deus. Ou passar ou não passar por tempestades não vão determinar se Deus é bom ou se a bondade de Deus está ou não sobre a sua vida. Deus continua sendo bom e a bondade de Deus permanece sobre a sua vida, independente se você está passando por tempestades ou não. Presta atenção, todas as vezes, durante todas as nossas vidas, toda a nossa vida, nós iremos passar por momentos de dificuldades. Nós iremos passar por momentos de lutas, de tempestade. Mas a bondade de Deus, ela permanece sobre você, independente se existe ou não a tempestade. Presta atenção, querido. Presta atenção, meu irmão. Nem sempre a bondade de Deus vai se manifestar por caminhos que nós achamos que é o melhor. Não é porque você está vivendo algo que você não estava esperando, ou que você achava que não era aquilo que você merecia estar passando, que Deus não é bom para você. A aparente perda que você possa ter tido hoje, não significa que a bondade de Deus não está sobre você. Os discípulos, irmãos, eles estavam vivendo algo que parecia ser o final da história deles, que parecia ser o final da vida deles. Era um momento de grande perda. Eles estavam dentro do barco, a tempestade sacudia o barco de um lado para o outro. A Bíblia diz que as águas já estavam enchendo, já estavam entrando dentro do barco. Então os discípulos, e presta atenção, os discípulos eles entendiam de pescaria, eles viviam dentro do barco, mas aquela tempestade estava atormentando, tirando a paz deles diante daquela circunstância. Querido, olha o que é que nós vemos, o que acontece aqui. Os discípulos eles estavam vivendo algo que parecia que era o fim da história. Era um momento de perda, era um momento de dificuldade que eles estavam passando. Mas nós precisamos tirar lições dessa passagem. Nós precisamos tirar lições ou aprendizados sobre a tempestade nas nossas vidas. Nós precisamos entender que as coisas negativas nas nossas vidas muitas vezes são necessárias. Pastor, como assim? Situações negativas às vezes são necessárias nas nossas vidas? Sim. Presta atenção, para que um arco-íris ele possa aparecer, antes é necessário que tenha uma chuva. É necessário que tenha um momento de chuva antes. Para que você possa ver o céu super estrelado, é necessário que esteja bem escuro. Então, não necessariamente algo que é ruim ou de aparência ruim vai ter um final ruim na sua história. Então Deus, Ele pode usar os momentos negativos como coisas necessárias para que nós possamos desfrutar coisas maiores lá na nossa frente. Deus permite que muitas vezes nós possamos ser cercados de circunstâncias difíceis, para que nós possamos alcançar um nível maior. Era necessário que aquela tempestade acontecesse no meio do caminho, para que aqueles discípulos pudessem chegar ao outro lado da margem, para que eles pudessem chegar a um novo nível de fé. Presta atenção, nós sabemos que os discípulos, eles estavam ali com Jesus o dia inteiro,
ouvindo a palavra do Senhor o dia inteiro, à margem ali daquele lago, com Jesus sendo ministrado por eles o dia inteiro, servindo a Jesus o tempo todo, falando a respeito do reino de Deus o tempo todo. Mas mesmo assim, eles passaram por tempestade no meio do caminho. Na vida cristã, na nossa jornada com o Senhor, nós podemos estar ouvindo a palavra dele agora. Isso não significa que nós não passaremos por tempestades lá na frente. As tempestades são coisas normais na vida de todo cristão. Presta atenção, eu não quero e nós não devemos vender um evangelho dizendo para você: venha para Jesus e nunca mais você terá lutas. Isso é um engano. No meio das nossas jornadas, tempestades vêm. Tempestades se levantam. E a primeira coisa que eu preciso falar a respeito de tempestades sobre as nossas vidas é que as tempestades, elas não são consequências de nada daquilo que nós possamos ter feito. Como assim, pastor? As tempestades não são consequências. Irmãos, a tempestade, ela veio de forma inesperada. Os discípulos, eles conheciam daquele lago. Os discípulos, eles conheciam de pescaria, eles estavam acostumados a entrar dentro do barco. Quando Jesus chamou aqueles discípulos para irem ao outro lado do lago, provavelmente o tempo estava aberto. Não aparentava que ia chover. Não aparentava que alguma tempestade estava vindo. Então, aqueles discípulos disseram: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Por quê? Porque não havia nenhuma aparência de que tempestades viriam. As tempestades, elas são inesperadas, mas você precisa saber que as tempestades, elas não são consequências de nada do que você possa ter feito. Por quê, pastor? Não são consequências. Sabe por quê? Porque o diabo, muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de tempestade, de tribulação no meio das nossas vidas, o diabo enche a nossa mente de condenação. E talvez hoje você está me assistindo e sua mente, você está passando talvez por algum tipo de tempestade aí na sua vida, você está passando por algum tipo de luta, e o diabo talvez está bombardeando a sua mente, dizendo que aquilo que você está passando é consequência de algo errado que você fez. Presta atenção, as tempestades nas nossas vidas não são consequências de nenhum erro. Sabe por quê? Vamos olhar para os discípulos naquele momento. Primeiro, olha o que eles estavam vivendo. Qual era a realidade daquele dia dos discípulos? Primeiro, eles estavam ouvindo Jesus o dia inteiro, mas mesmo assim a tempestade veio. Você pode, meu irmão, se encher da palavra de Deus o dia inteiro, mas isso não significa que você não possa passar por tempestades. Segundo, eles tinham deixado tudo para trás para seguir Jesus, mas isso não impediu deles passarem por tempestades. Eu sei que você já abriu mão de muita coisa por causa de Jesus. Eu sei que você já abriu mão de muito para seguir a Jesus, mas isso não significa que você não passará por tempestades por ter abdicado de coisas para servir a Jesus. Terceiro, Jesus, ele estava dentro do barco, mas isso não impediu que a tempestade viesse. Presta atenção, Jesus está no seu barco, mas mesmo assim nós podemos passar por lutas. Mesmo assim nós podemos enfrentar dificuldades. Quarta coisa, aqueles discípulos, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Foi Jesus que disse que era para eles irem para o outro lado, e mesmo assim a tempestade veio. Então eu vou dizer para você, aquela tempestade não era consequência de nenhum erro. Aquela tempestade não era consequência de nenhum pecado. Aquela tempestade não era consequência de nada que aqueles discípulos haviam feito. Como tem circunstâncias nas nossas vidas que vêm e que não são consequências de nenhum erro. Mas o diabo todo tempo, ele vem soprar, ele vem falar, ele vem mentir, dizendo que aquilo que nós estamos passando é uma consequência. Que aquilo que nós estamos enfrentando é uma consequência de algum erro nosso.
Mas eu quero que você guarde isso sobre o seu coração, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, sobre a sua vida não há mais condenação. Você não precisa mais viver debaixo de acusação. Ah, pastor, mas esses dias eu estou passando por tantas lutas, não é possível, eu devo ter feito algo de errado. Não aceite condenação sobre a sua mente. Não aceite as mentiras do diabo sobre a sua mente. Todos nós enfrentamos dias de tempestades. Todos nós passamos por momentos de luta, e isso não significa que é consequência de nenhum erro. Todos nós enfrentamos tempestades, mas sobre nós não há mais condenação. Sobre a sua vida não há mais nenhum tipo de condenação. Oh, meu querido, viva uma vida livre na presença do Pai. Viva uma vida sem estar preso por causa, eu estou vivendo isso, é porque eu errei lá atrás. Se você crê que o sacrifício de Jesus foi por você, se você crê que o sangue de Jesus que foi vertido no Calvário foi por você, é para que os seus pecados pudessem ser perdoados e hoje você possa viver uma vida livre na presença dEle. Então viva com liberdade. Ah, pastor, mas são dias difíceis, são dias de luta, mas viva sem condenação. Passe pelas tempestades sem condenação, crendo que o melhor do Senhor está sobre você. Segunda coisa, as tempestades da vida, elas são perigosas. É verdade, pastor. As tempestades da vida, elas podem ser perigosas, mas nada acontece nas nossas vidas sem a permissão do Senhor. Tem momentos das nossas vidas, tem circunstâncias que nós enfrentamos, de grande perigo, de grande luta sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. E as lutas, as tempestades, às vezes, elas vêm de forma perigosa, e aqueles dias eram assim, naquele dia foi assim. A Bíblia diz que as águas, lá no versículo 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha o que estava acontecendo, o barco já estava se enchendo de água, os ventos eram fortes, batiam de um lado para o outro, era uma tempestade perigosa. Mas presta atenção, não é uma tempestade para a morte, não é uma tempestade que possa parar você, ou ser o final da sua história. Talvez você está me ouvindo agora, você recebeu um convite, foi enviado esse link para que você pudesse ouvir essa mensagem. E talvez hoje você está passando por um momento muito difícil aí sobre a sua vida. Talvez você está passando por uma grande tempestade e você está achando que é o fim da sua história. Presta atenção, essa tempestade não é o fim. Essa tempestade não é para parar você. Essa tempestade, essas lutas que você está enfrentando não irão te parar. Podem estar sendo dias difíceis, podem estar sendo dias que o barco da sua vida tem balançado de um lado para o outro, e que você está achando que não tem mais saída. Mas presta atenção, Jesus está no seu barco, Ele está presente. As ondas podem bater com forças, as circunstâncias podem vir te mostrando as dificuldades no meio do caminho, mas presta atenção, nenhuma tempestade é maior do que a autoridade do nome de Jesus. As tempestades da vida, elas podem ser ameaçadoras. Talvez você está me ouvindo aí e você está com medo por causa da Covid. Você está com medo por causa de alguma enfermidade. Talvez você está com medo aí por causa da escassez, por causa da falta de emprego, porque talvez a sua empresa não está podendo abrir as portas nesse dia. Mas eu quero ministrar uma palavra para a sua vida. Essa tempestade não vai ser o fim da sua história. Essa tempestade não é para fazer você parar. Essa tempestade não é para matar você.
Talvez essa tempestade é só para que você possa abrir os seus olhos e ver que Jesus está no seu barco, que Ele é com você, que as ondas podem ser fortes, que as águas podem estar entrando no seu barco, mas esse barco não afunda porque Ele está presente com você. Lembre-se sempre que o Senhor, Ele está dentro do barco. Foi Ele que te chamou para estar onde você está hoje. Foi o Senhor que colocou você onde você está hoje. E Ele não permite, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Se Ele permitiu com que essa circunstância chegasse, é porque Ele já sabe o que é que vai estar lá na frente. Nós estamos debaixo do cuidado de um Deus que nos ama. Deus nos ama, você é amado. Guarde isso sobre o seu coração, meu querido. Eu sou amado de Deus. O amor do Senhor está sobre a minha vida. E se eu sou amado por Deus, se o amor do Senhor está sobre mim, nada acontece na minha vida sem a permissão do Senhor. Se essa tempestade veio, foi porque houve permissão do Senhor. É porque o Senhor permitiu. E se Ele permitiu, essa tempestade não é para a morte. Essa tempestade não vai ser o final da minha história. Se Ele permitiu, é porque tem algo muito melhor lá do outro lado. É porque depois que essa tempestade acabar, eu desfrutarei de algo poderoso, maravilhoso na presença dEle. Então presta atenção, a primeira coisa que eu falei aqui para você é que as tempestades, elas podem ser e elas são inesperadas, mas não é consequência de nada que nós tenhamos feito. Segunda coisa, as tempestades, elas podem ser perigosas, mas não será o final da nossa história. Não é o final daquilo que o Senhor preparou para nós. E a terceira coisa que eu preciso falar aqui para você, meu querido. As tempestades da vida. Normalmente, elas são maiores que as nossas forças. As tempestades da vida, normalmente, elas são maiores do que nós damos conta de fazer. Mas não é maior do que o nosso Deus. Guarde isso sobre o seu coração. Talvez você está passando por algo aí na sua vida. Provavelmente hoje você está passando por uma circunstância aí sobre a sua vida. Que talvez você não esteja dando conta de fazer. Que está fora do seu controle. Mas não está fora do controle do nosso Deus. Os discípulos, eles se esforçaram. Jesus estava dormindo dentro do barco, mas os discípulos estavam lá lutando, tentando de alguma forma sobreviverem no meio daquela tempestade. Até que o momento que a tempestade acabou, mas a tempestade não acabou por causa da força do braço dos discípulos. A tempestade não acabou por causa do braço dos discípulos. Os discípulos tentaram acabar com a tempestade na força. Tentaram passar por meio daquele lago, no meio da tempestade, no próprio braço. Mas enquanto eles lutavam na força humana, enquanto eles tentaram fazer na força natural, eles não saíram da tempestade. Mais eles se encheram de medo, mais eles se encheram ali de temor no coração. As dificuldades foram-lhe abertas através dos olhos, enquanto eles tentavam fazer no próprio braço. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos tentado resolver os nossos problemas na força do nosso braço. Mas eu vou dizer para você, irmãos, tem problemas que você consegue resolver por você mesmo, mas as tempestades não. Nenhuma tempestade ela é resolvida na força natural. Nenhuma tempestade é resolvida na força do nosso braço. Nenhuma tempestade ela cessa na nossa força humana. Às vezes ocorre de nós nos esforçarmos, de nós tentarmos de todas as forças, com todas as nossas forças para tentar vencer os nossos problemas. E sabe o que acontece? Nós apenas nos cansamos. Você apenas se cansa, e o problema não é resolvido.
Nessas horas, assim como aconteceu lá com os discípulos, nós nos deparamos com a falta de alternativa. Eu já tentei resolver desse jeito, eu já tentei fazer daquela outra forma, não me sobrou nenhuma alternativa a não ser chamar, clamar, buscar por Jesus. E foi aquilo que os discípulos fizeram. Eles estavam no meio da tempestade, tentando resolver aquele problema na própria força, mas enquanto eles faziam na própria força, eles não conseguiram resolver. Até que eles lembraram, Jesus está lá dentro do barco. Vamos chamar por Jesus. Vamos clamar por Jesus. Vamos acordar Jesus diante dessa tempestade que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. Quero dizer para você, talvez hoje é o dia que o Senhor preparou para que você possa entender que está na hora de você tentar, de você parar de tentar fazer na força do seu braço. De você parar de tentar fazer em você mesmo. Talvez você está tentando aí resolver os seus problemas emocionais, financeiros, tudo no seu braço. E talvez isso aí só tenha gerado mais cansaço. Talvez isso só tenha gerado aí no seu coração mais angústia. Eu quero dizer para você, meu querido, há uma alternativa. Clame por Jesus hoje. Ele está aí no seu barco. Ele só está esperando com que você clame por Ele. Oh, meu querido, o Senhor não quer que essa tempestade fique a sua vida inteira. O Senhor não quer que você fique enfrentando essa tempestade essa noite inteira. Ele quer que essa tempestade cesse hoje sobre a sua vida, mas essa tempestade não vai cessar na força do seu braço. Mas essa tempestade não vai acabar enquanto você não se dobrar diante dEle. Essa tempestade ela vai cessar quando você entender que não é na força de você mesmo, mas é quando você buscar de todo o seu coração o Senhor. Quando o problema, meu irmão, ele é maior do que as nossas forças, nós precisamos olhar para Deus, depender do Senhor, olhar para o Senhor, buscar o Senhor. Lá no Salmo de número 34, Salmo 34, lá no versículo 6, Salmo 34, 6. Na verdade, no versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Lá no versículo 6 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e me livrou de todas as minhas tribulações. Sabe o que aconteceu aqui? O salmista Davi, ele estava passando por um tipo de tempestade. Ele estava passando por uma tribulação. Ele estava aflito diante do problema que ele estava inserido naquele momento. Mas sabe o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu clamar ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que no braço dele ele não tinha como resolver. Talvez você não tenha como resolver esse problema hoje, mas tem um Deus que pode resolver o seu problema. Tem um Deus que Ele não só pode, mas Ele quer resolver o seu problema hoje. As piores tempestades que nós podemos passar, para que nós possamos encerrar esse tema aqui hoje. As piores tempestades que nós podemos passar não são aquelas tempestades que vêm de longe. Normalmente são aquelas tempestades que normalmente vêm, que geralmente vêm nos ambientes ou nas áreas que muitas vezes nós supomos que temos total controle. Aquelas áreas em que você acha que você dá conta de resolver. Normalmente nessas áreas é que a tempestade, a dificuldade vem mais forte. Sabe por quê? Os discípulos, se tem uma área que os discípulos eles entendiam ali, era de pesca.
E a tempestade, o dia mau, o dia difícil, a tribulação apareceu, ou o momento que eles acharam que ia morrer, foi justamente no meio do mar, na área que eles tinham confiança, na área que eles achavam que eles davam conta de fazer. E muitas vezes isso acontece conosco também. As tempestades, elas têm muitas vezes o poder de transformar aquele cenário doméstico, aquele cenário que nós temos total domínio, em lugares completamente ameaçadores. Muitas vezes, essas tempestades, as tempestades mais terríveis nas nossas vidas, as que nós enfrentamos de maior dificuldade, elas não vêm de horizontes bem distantes das nossas vidas. Muitas vezes acontece justamente nos lugares que mais nos sentimos confiantes, que mais nós sentimos que podemos fazer. Sabe para quê? Para que a gente possa entender que mesmo nessas áreas que nós achamos que somos algumas coisas, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. E talvez Deus te trouxe aqui para que você possa entender que talvez você sempre achou que você era o melhor nessa área aí onde você está passando problemas hoje. Talvez você sempre achou que você nunca passaria por dificuldades desse tipo que você está enfrentando hoje. Mas sabe para quê? É para que você possa depender dele 100%. Não é para que você dependa dele apenas em algumas áreas e em outras você não precisa depender dele. É para que você possa depender do Senhor 100%. Mas presta atenção, guarde isso sobre o seu coração. Aquela tempestade não matou aqueles discípulos, não parou a história daqueles discípulos. Aquela tempestade aconteceu, se levantou no meio do caminho, mesmo eles servindo ao Senhor, mesmo eles ali estando ouvindo a palavra do Senhor o tempo todo, a tempestade precisou acontecer para que eles pudessem chegar do outro lado da margem. Provavelmente nesses dias Deus quer te levar para um outro nível. Quer que você saia do nível de relacionamento que você estava enfrentando até aqui. Quer que você saia desse nível de comprometimento que você estava até hoje. Talvez a tempestade veio para que você possa compreender, para que você possa perceber que Deus quer te levar para um nível mais alto, para que você possa ir para o outro lado da margem, e isso é o outro lado da margem. Logo após a tempestade, meu irmão, tem um nível mais alto em Deus, tem um nível mais alto de relacionamento com o Senhor, tem um nível mais profundo de comprometimento com Ele, tem um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor, e é isso que Deus quer fazer com você hoje. É isso que Deus quer operar sobre a sua vida hoje. Deus está permitindo que talvez essa tempestade aconteça para que você possa depender mais dEle, para que você possa confiar mais nele e chegue do outro lado mais confiante, como um servo do Senhor, mais apaixonado, mais intenso na presença dEle. Presta atenção, essa tempestade não será o final da sua história. Ela é apenas um momento para que você se achegue mais ao Senhor, para desfrutar do melhor dele lá na frente. Se você crê, diga amém aí onde você está. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pelas tempestades que nós possamos estar passando nesses dias. Sabe por quê? Porque nós iremos passar por todas elas, porque Jesus está no nosso barco e certamente Ele nos conduzirá a um novo nível, ao outro lado, um lado onde a presença dEle será maior, mais profunda conosco. A vitória já está garantida para você, porque lá na cruz do Calvário, Ele já decretou a sua vitória, quando Ele disse está consumado. Quando Ele disse está consumado, era que essa tempestade que você está vivendo hoje sobre a sua vida, ela terá fim. Ela acabou, ela cessou. Hoje é o momento de você entregar tudo ao Senhor, entregar esse momento nas mãos dEle e confiar que o melhor acontecerá lá na frente. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero abençoar a sua vida e declarar sobre essa tempestade que você está passando, sobre essas lutas que você pode estar enfrentando agora, que o Senhor, Ele não te deixa só.
você não está sozinho no meio dessa tempestade. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração aí onde você está. Eu quero orar por você. Pai, nessa noite, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada um dos meus irmãos. Eu quero colocar cada um deles diante de Ti, ó Deus. Cada uma das lutas que eles possam estar enfrentando, cada uma das dificuldades que eles possam estar passando nessa hora. Ó Deus, eu apresento ao Senhor e eu declaro em nome do Senhor Jesus, toda luta, toda dificuldade, nessa hora nós entregamos nas Tuas mãos, nós rendemos ao Senhor. Pai, nós queremos declarar, Pai, que nós confiamos que o Senhor é poderoso, ó Deus, para resolver cada uma das nossas lutas. Remove nessa hora, ó Deus, todos os medos, a angústia, ó Deus, nós declaramos, ó Deus, que não temeremos no meio da tempestade, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor está conosco. Por isso nós damos uma ordem agora para essas lutas, para essas dificuldades, para esses problemas, em o nome do Senhor Jesus. Caia por terra, bate em retirada, sai agora em o nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem para essa tempestade, cessa agora em o nome do Senhor Jesus. Nós determinamos, seja feita a Tua vontade sobre a vida dos meus irmãos. Nós oramos e damos uma ordem sobre aqueles, ó Deus, que estão enfermos, que a cura do Senhor possa ser liberada. Ó Deus, sobre a vida financeira dos meus irmãos, que a bênção possa ser liberada sobre eles agora. Sobre aqueles que estão passando problema nos casamentos, nós declaramos em o nome do Senhor Jesus solução, cura nessa hora. Ó Deus, que o Senhor possa fazer sobre cada relacionamento, que o amor do Senhor possa ser liberado agora. Nós abençoamos a vida dos meus irmãos. Cumpra-se sobre cada um deles a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. E aí onde você está, diga assim: eu tomo posse nessa noite, no nome do Senhor Jesus, da minha vitória, porque eu sei que não estou sozinho. O Senhor está comigo no meu barco, me trazendo paz, vitória todos os dias, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Eu quero ainda, antes de encerrarmos, irmãos, eu quero que você lembre, nós não estamos podendo ter reunião presencial, mas os nossos compromissos como igreja continuam chegando. E eu sei que Deus te inseriu na vida da igreja, você foi colocado nesse corpo. Eu sei que Deus te chamou e Deus te inseriu nessa família. E nessa hora, eu quero convocar você a estar junto conosco, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, contribuindo para que essa obra ela possa permanecer. Eu digo para você, ano passado nós passamos por momentos muito difíceis, onde nós também não pudemos, não tivemos como nos reunir. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles que se mantiveram fiéis ao Senhor. Mesmo não podendo se reunir aqui nesse prédio, eles permaneceram sendo fiéis ao Senhor, e nós podemos continuar arcando com as nossas responsabilidades. Nós não estamos podendo nos reunir aqui, mas eu quero que você entenda que você faz parte dessa obra. Essa obra também é sua. E eu quero convocar você a estar fazendo parte também, contribuindo. Aqui embaixo da nossa tela está aparecendo aí o Pix da nossa igreja, a conta da nossa igreja, para que você possa fazer uma transferência bancária. De quanto, pastor? Daquilo que Deus propor no seu coração. Não serei eu que vou dizer aí o quanto você pode contribuir, mas o próprio Deus, Ele pode tocar no seu coração a respeito daquilo que você pode dar. Olha o que a palavra de Deus nos fala lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele vai e fala o seguinte, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei
estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E depois, lá no versículo 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Versículo 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo estava dizendo aqui para a igreja dos Filipenses, ele estava dizendo: eu me alegrei quando vocês decidiram novamente contribuir com essa obra, com as missões, com a obra que Deus nos inseriu. Eu me alegrei. E depois ele diz: eu não me alegrei não é só porque vocês fizeram isso, porque eu aprendi a viver tendo ou não tendo. E a mesma coisa eu digo para você, meu irmão. Deus te inseriu nessa obra, faça-se participante por completo, contribua para que essa obra ela possa ser mantida, para que essa obra ela possa avançar. Não por causa de mim, mas sabe por quê? Olha o que é que ele diz no versículo 7. Não porque eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo o seguinte: sabe o que é me alegra? Não é porque vocês me deram não, é porque eu sei porque vocês deram. Isso daí vai gerar frutos de volta sobre a sua vida. Porque vocês decidiram contribuir. Deus não ficará devedor, Deus derramará bênçãos de volta sobre a sua vida. Era isso que Paulo estava dizendo. E por último, ele concluiu dizendo assim no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe essa palavra suprir? Quando nós lemos aqui suprir, nós achamos que Deus, o suprir, é apenas dar aquilo que é necessário para que nós não passemos fome. Só que essa tradução suprir, ela não é a que chega mais próxima da original. Quando nós pegamos essa palavra aqui no original, sabe o que é que na verdade é traduzido ao invés de suprir? No original diz assim: ter em abundância. Aquilo que Deus quer fazer não é apenas suprir cada uma das suas necessidades. Deus, Ele quer derramar com abundância sobre cada área que você necessita. Deus quer que você tenha em abundância em cada área que você necessitar. É isso o desejo do Senhor. E Deus irá suprir, sabe por quê? Porque Deus encontrará em você um coração generoso. Pastor, eu não tenho como fazer essa transferência, eu não tenho como transferir de um banco, eu não tenho como fazer um Pix nessa hora, mas eu quero contribuir. Nessa hora você pode entrar em contato com um dos nossos pastores, você pode entrar em contato conosco e falar a forma como você quer fazer. Se você quer que uma máquina seja levada de cartão para você, se você quer que alguém passe na sua casa para pegar esse valor, essa oferta, mas não deixe de contribuir. Deus tem abundância para liberar sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida hoje. Amém? Deixa eu orar por você, pela sua vida financeira. Que Deus te abençoe. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida. Que o favor do Senhor ele seja multiplicado sobre a sua casa. Eu declaro que você não terá falta de nada. Que a provisão do Senhor se multiplicará sobre você. Eu declaro que as janelas dos céus já se abriram e uma chuva de bênção abundante já é derramada sobre a sua vida financeira. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Eu declaro ainda dias de experimentar favor multiplicado sobre cada área da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Nós infelizmente não estamos podendo nos reunir presencialmente, então domingo eu quero também convocar você a estar aqui nesse mesmo canal no YouTube, assistindo o nosso culto de celebração às 17 horas. Não estamos podendo ter o culto presencial, mas estaremos aqui juntos para celebrar ao Senhor nas nossas casas, junto das nossas células e engrandecer o nome dele. Te espero às 17 horas
no domingo, para nós celebrarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.